Fala, minha galera do Norte, eu sou o Lucas Henrique, mais conhecido como Luffy. Eu sou o Lucas Jamas. E eu sou o Daniel. E hoje a gente tá aqui pra bater um papo muito especial com um engenheiro aeroespacial, ali até rimou, que é o Rony Stone. O Rony estudou com a gente no mesmo colégio e tal, então ele é um amigo de longa data. E ele tem essa formação bem peculiar aí, inclusive mestrado nisso. E a gente vai bater um papo com ele sobre o quê, rapaziada? Cara, basicamente sobre foguetes, espaço, OVNIs e algumas teorias da conspiração. É, isso aí. Tem uma personalidade polêmica que a gente vai comentar, Dani. Quem é esse cara aí? A gente vai falar sobre o polêmico Elon Musk, né? Porque engenharia aeroespacial, foguete, Elon Musk, faz sentido, né? Claro, é um dos grandes nomes aí. Um dos grandes nomes polêmicos, não só na engenharia aeroespacial, não é, Luffy? Exatamente, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Vamos parar por aqui, vamos parar por aqui. Então, bora lá. Eu já falei. Então, bora lá. Bora lá. Então, galera, a gente tá conversando aqui com o Rony hoje, Rony Stone, que é formado em engenharia aeroespacial, certo, Rony? Correto. Bacharelado e mestrado. Olha aí. Bacharelado e mestrado em engenharia aeroespacial pela Michigan, né? University, é isso? É, University of Michigan. Porque tem duas, né? Inclusive, a gente teve o Abner aqui, ele era da outra, né? Explica aí essa parte aí. Então, geralmente, nos estados americanos tem tanto a faculdade estadual quanto a universidade que eles chamam University of, aí o nome do estado, né? No caso, o Abner é da estadual, Michigan State, e eu estudei na University of Michigan. Mas elas são muito perto uma da outra. Cheguei a encontrar com ele lá também. E aí tu se formou em engenharia espacial, é isso? O título lá correto do diploma é engenharia aeroespacial. Eu fiz 4 anos de bacharelado, que é o padrão lá, e logo depois eu emendei um mestrado de 1 ano. Geralmente os mestrados demoram um pouco mais, só que como eu já estava na faculdade, né, eles ofereceram esse mestrado num tempo mais curto. Por isso que eu consegui me formar em 1 ano. E esse... não sei como é nos Estados Unidos, mas lá tem tipo um TCC no bacharelado também? Não no mesmo sentido que no Brasil. No caso, o TCC lá é mais um curso que você faz, certo? É mais uma aula específica que você faz voltada a analisar tudo que você fez durante a sua carreira acadêmica, certo? Uhum. Mas então, não é tipo, um tu não projeto. Tu não escolheu um projeto específico pra tu trabalhar, né? No final. Não é a mesma coisa. E no teu mestrado? O mestrado também foi praticamente que nem o bacharelado, em termos de aula, e não houve um projeto de um tipo TCC, né? E também não houve defesa de tese ou algo parecido. Olha, bem diferente, né? Que interessante. Então, tipo, lá é tipo uma especialização que seria aqui no Brasil, então. Exatamente. E depende do mestrado. Varia muito de faculdade para faculdade, mas em Michigan, esse mestrado que eu fiz, ele é mais voltado, como você falou, uma especialização em uma área específica que você quer se aprofundar. Né? E qual foi essa área que tu fez? Então, eu trabalhei meio que em 2 áreas. Uma é a área de estruturas espaciais, ou seja, como você constrói estruturas em veículos, por exemplo, em foguetes, em aviões, etc. Uhum. E a outra área de aerodinâmica. Então eu meio que combinei as duas e isso já entra nessa área de aeroelasticidade que eles chamam. Então mais ou menos essa é a área que eu procurei me especializar. E, mano, perguntando já dessa parte de, tipo, entrando propriamente assim no curso, o que faz o engenheiro aeroespacial? Dizem que isso é o que dizem nos Estados Unidos, né? Que o engenheiro aeroespacial é quase que um engenheiro mecânico mais especializado, né? Que não deixa de ser verdade. O engenheiro aeroespacial, ele basicamente faz tudo que o engenheiro elétrico faz, tudo que o engenheiro mecânico faz, mas especificamente voltado para veículos nessa área, né? Então, por exemplo, o engenheiro mecânico poderia sim fazer o trabalho que o engenheiro aeroespacial faz, só que ele teria que se adaptar à área, né? O que demora um pouco. Então, o engenheiro aeroespacial é
praticamente a combinação de engenheiro mecânico, elétrico, só que mais especializado. Só que no espaço, né? Então... Exatamente. Tem tanto essa área de espaço quanto essa área de aviação, que são as duas áreas principais no bacharelado, né? Você não trabalha só com espaço, você trabalha... Era isso que eu tava falando com o Luffy e com o Ramos ontem, a gente tava zoando, porque eu falei, engenheiro aeroespacial. Aí a gente tava falando só engenheiro espacial no começo. Aí eu falei, não, mano, tem avião no meio, então não é só espaço. Tem, tanto que quando vocês comentaram sobre o TCC, né, e eu falei que, no caso, a gente escolhe um curso onde você aplica tudo que você fez, né, durante sua carreira acadêmica, lá na universidade, você podia escolher entre 2 cursos, um voltado mais para a área espacial e outro voltado mais para a área de aviação. Então você meio que escolhe a área em que você quer focar, sabe? Então é bem branda, né? Não é tão focadona que nem eu pensei. Não. É um pouco menos abrangente no caso do que engenharia mecânica, elétrica, etc. Só que também não é tão, sabe... Tão limitado também. Focado, assim, não é tão limitado. Aí daí vocês formam e aí vocês podem fazer foguete, satélites, essas coisas assim. Mas aí, tipo assim, pois é, né? Porque, tipo assim, não é uma profissão que você dá pra fazer em home office, né? Porra, é uma parada que você tem que fazer, tipo, aliado a alguma empresa grande, né? Porque não existe empresas do ramo aeroespacial que seja, né? Tipo, são empresas governamentais e tal. Então, como é que é essa parte? Quando você procura emprego nessa área, você geralmente depende muito da sua nacionalidade. Porque essas questões de engenharia aeroespacial, elas são muito próximas à questão de segurança nacional, certo? Porque você está trabalhando com tecnologia que pode ser usada para fins militares. Então, quando você procura emprego nessa área, você geralmente vai procurar emprego no seu país. Porque para acessar esse tipo de tecnologia em um outro país, você precisa de certas permissões que só o governo pode te dar. Nossa. E o governo geralmente não vai te dar, porque você não tem a nacionalidade daquele país. Caraca, velho. Que loucura, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Tipo, tu poderia trabalhar na NASA sendo brasileiro. É complicado, né? Mas na área de engenharia, geralmente não. 99% dos casos, eu não poderia trabalhar lá, simplesmente por causa da minha nacionalidade. E mesmo pra empresa privada, tipo, tu tem que ter essa permissão do governo. O problema dessas empresas privadas é que, nos Estados Unidos, é que muitas delas, a maioria no caso, elas têm vínculos com o governo, certo? Porque você não pode trabalhar nessa área se você não tiver permissão do governo para fazer o que você está fazendo. Então, como você depende do governo, no caso a empresa privada, eu não posso contratar uma pessoa de fora sem permissão do governo. Nossa. Sim. Tem a questão de roubar segredos do Estado, né? Porque tu vai estar trabalhando diretamente com essas coisas secretas da nação dele, né? Exato. Isso é o que acontece muito lá, quando você vai trabalhar, digamos, numa empresa tipo a Lockheed Martin, nos Estados Unidos, que é uma das empresas grandes de aeroespaciais. Mesmo um estagiário que vai trabalhar lá, você é quase sempre obrigado a assinar alguns, digamos, contratos lá, dizendo que basicamente você não vai revelar informações sobre a tecnologia com qual você trabalhou durante o seu período de estágio. Os termos de sigilo, né? Então são coisas muito... É muito complicado você trabalhar nessa área sendo um estrangeiro. Então, sendo assim, tu só poderia trabalhar no Brasil, né? E quais são as tuas opções aqui? Então, isso é o que eu tô vendo agora, né? Que eu acabei de me formar com mestrado, etc. Eu poderia ficar nos Estados Unidos, sim, só que eu teria que trabalhar em áreas um pouco diferentes do que eu me formei, certo? Por exemplo, eu tenho um amigo que também se formou junto comigo e ele vai trabalhar para uma empresa de software nos Estados Unidos. Então, ele escolheu ir por um outro caminho, certo? De trabalhar numa área não tão relacionada com o que ele se formou, mas é porque é o que ele precisava fazer para ficar nos Estados Unidos. Ele não conseguiria achar emprego numa empresa de engenharia aeroespacial. Esse amigo, no caso, não é americano, né? Ele é brasileiro, exato. Ah, tá. Isso aí é tipo o jornalista que faz podcast. Então, tem muito engenheiro nos Estados Unidos que se forma e vai trabalhar em banco. Isso não é incomum. No Brasil também. Aí já no meu caso, eu dei um pouco mais de sorte, porque eu também tenho um passaporte europeu. Então eu poderia trabalhar na Europa sem ter essa burocracia toda. Então é mais ou menos... São essas as opções que eu tenho no momento. Se eu quiser trabalhar realmente na área de engenharia aeroespacial, que eu planejo, teria que ser ou no Brasil ou na Europa, por causa desse problema de nacionalidade que eu comentei aqui, né?
Então, mas esse mercado aeroespacial aqui no Brasil, ele é quente também, que nem é lá fora e tudo mais? Eu diria que não. Assim, eu pessoalmente não conheço muito bem do mercado aqui. Isso é algo que eu tô começando a pesquisar agora, né? Que eu me formei, tô passando um tempo aqui no Brasil por causa dessa pandemia. Mas o que eu poderia falar sobre isso é que o mercado brasileiro nessa área ainda tá dando passos muito vagarosos, sabe? Comparado com outros lugares, como a Europa, a China, o Japão, os Estados Unidos, Rússia. Isso também se deve muito à história, né? Da engenharia aeroespacial no Brasil. Foi muito prejudicado pelos acordos políticos que foram feitos e pressão dos Estados Unidos de não deixar o Brasil desenvolver um projeto de mísseis, um programa exatamente de mísseis balísticos, etc. Então o mercado aqui ele está muito devagar ainda, mas é como eu sempre falo nessas questões de engenharia, o que precisa é de interesse e investimento. Tendo interesse e investimento, você começa a ver talentos aparecendo na área. E no momento o Brasil não tem esse investimento, né, no caso. A instituição que fica a cargo disso aqui no Brasil é a ABIN, né? A ABIN eu creio que é a agência de inteligência, né? Então... a ABIN é tipo o FBI do Brasil, eu acho. Eu acho que, no caso, quem trabalha com a logística é a Agência Espacial Brasileira. Só que eles, pelo que me foi informado, eles trabalham mais na questão de planejamento, de logística, de acordos com outras agências. Eles não trabalham muito mão na massa, assim, no desenvolvimento de tecnologia, né? Eles fazem mais a logística, o lobbying, etc. E empresa privada aqui também não tem, né, praticamente. E a maioria deles estão em São Paulo, no interior de São Paulo. Só que sabe como é, né? Então é um negócio ainda muito leigo ainda, né? Exato. Tô ligado. E tem aquele lance de tipo assim, eu ia falar de Alcântara, mas antes de a gente entrar em Alcântara, eu ia falar que, tipo assim, se é difícil achar, tipo, uma pessoa brasileira formada em engenharia aeroespacial, imagina a amazonense, né, mano? Tipo assim, eu não sei se tu sabe a quantidade de amazonenses formados nessa área, mas eu imagino que deve ser, tipo, sei lá, uns 10 no máximo. Mas, bom, eu conheço um outro amazonense formado nessa área. Na verdade, eu conheço 2. Porra, caralho. Assim, um tá lá na faculdade onde eu estudei, University of Michigan. Ele é 2-3 anos mais novo. Ele, se eu não me engano, ele estudou no colégio militar aqui. Eu esqueci o nome dele agora, mas ele existe, tá? Caralho, cara, esqueci o nome E o outro também estudou lá na University of Michigan, onde eu estudei, e ele acabou indo parar em Israel. Nossa. Por causa da família dele, se eu não me engano. Então, assim, eu conheço 2. Tá tendo um trabalho hoje lá, né? Tipo... Tu conhece 2 e que estudaram lá contigo. Exato, mas assim, são poucas as pessoas daqui, do Amazonas, que saem para estudar nos Estados Unidos. Eu conheço mais porque eu fiz um programa aqui faz muito tempo junto com a Apply, né? Que é de certa forma, uma empresa que ajuda, enfim, alunos amazonenses a fazerem aplicações para o exterior. Então eu tenho, assim, um certo conhecimento de quem tá saindo daqui para estudar fora, né? E desses todos que, enfim, saíram do Amazonas para estudar nos Estados Unidos, e especificamente estudar engenharia aeroespacial, eu tenho conhecimento desses 2. E o motivo pelo qual eles todos vão lá para a University of Michigan é que lá é uma das melhores do mundo nessa área, né? Então tem um incentivo para você estudar aquele curso lá especificamente. Olha aí, caralho, que foda. E acaba que essa galera opta mesmo por, tipo, ir pra fora, né? Como tu falou aí, o caso do cara de Israel. Sim. E tal. Israel é um nicho que, tipo, ele deve ter trabalho que sobra lá, né, certeza. Mano? Eu diria que o maior problema é que, pelo menos que o Brasil tem nessa área, é que todas as pessoas que se formam em engenharia espacial, enfim, procuram realmente tentar alguma coisa fora do país, certo? Isso se dá ao fato de que a engenharia no Brasil é pouco valorizada. Se você for comparar o salário que os engenheiros ganham nos Estados Unidos com o que os engenheiros ganham no Brasil, é uma diferença, assim, ridícula, sabe? E nos Estados Unidos, eles valorizam os engenheiros assim, de uma forma que você fica impressionado, sabe? Eles pagam muito bem engenheiro lá. Aqui no Brasil, quem recebe mais geralmente é quem faz direito, medicina. Engenharia ainda é pouco valorizada aqui. Enquanto ela não for valorizada, as pessoas, digamos, inteligentes, brilhantes, com capacidade aqui, que estudam engenharia no Brasil, não vão ter incentivo para ficar no país. Foda.
caralho. Puta crítica social, mano. Ainda mais a engenharia aeroespacial, né? No geral, né? Que é mais Mas no geral, a ainda, ciência não é tão valorizada no Brasil, né? Tipo, pelo menos não pelo governo, né? Que deveria incentivar, né? Mas, enfim. Precisava lembrar, Ramos. E aí nessa parte aí de... Meio que tudo tá atrelado ao governo, né? Essa parte entra Alcântara, né? O Rony vai saber, acho que falar melhor sobre como é que é essa parada aí, mas... Querem dar Alcântara pros americanos, é isso? Assim, um pouco mais complexo que isso. Assim, se eu não me engano, eles tentaram fazer um acordo parecido com o que fizeram agora, em 2020. Foi em 2000, foi na virada do século. O problema, na época, é que os Estados Unidos, eles meio que queriam que ninguém pudesse entrar, ninguém que não fosse americano pudesse entrar na base durante as operações, certo? Uhum. Então o Congresso Nacional viu isso como um problema para a soberania brasileira, ou seja, os americanos vêm, usam a base brasileira e nenhum brasileiro pode entrar lá durante as operações, certo? Então como é que as pessoas vão saber o que está acontecendo, o que estão fazendo na base, enfim. Então o Congresso viu isso como um problema de soberania nacional nos anos 2000 e eles acabaram vetando esse acordo na época. Inclusive, se não me engano, o Bolsonaro também votou contra quando ele era deputado, né? Esses estadunidenses querem tudo do jeito dele, né? Geralmente é assim, né? Eles podem, né? Tipo isso, enquanto eles puderem deixar o programa deles, o que não é errado também, né, tipo, você querer deixar o seu programa nacional o mais forte possível e deixar o dos outros mais ferrado, mas... Enfim, é isso que eles fazem. É sacana. Estratégia de guerra isso aí. Mas defender os Estados Unidos aqui, não, por favor. Não, mas eu queria que o Brasil fizesse isso um dia, mas não vai fazer, tudo bem. Então, aí o que aconteceu é que eles meio que retomaram essas conversas de fazer um contrato, né, no caso tem um nome específico, Salvaguardas Technologies, etc. Agora nos anos de 2019, né, por causa do governo Bolsonaro, que sempre teve muita afinidade com os Estados Unidos, até na época que o Trump ainda era presidente. Só que a diferença desse contrato para o contrato que fizeram nos anos 2000 é que é justamente essa questão da entrada de pessoas brasileiras nas áreas de operação, né? Esse contrato mais atual, ele autoriza a entrada de brasileiros nessas áreas de operação, contanto que eles estejam aprovados pela empresa que esteja fazendo, né, as operações lá na base naquele momento. Então é um pouco mais flexível, né, do que o contrato que estava sendo feito nos anos 2000. Então ele não fere a soberania nacional da mesma maneira que aquele anterior iria ferir se fosse aprovado, né? Uhum. E, enfim, basicamente nós estamos tentando dar essa base para empresas interessadas no mundo, para que elas usem a base, né? Pois é, justamente isso. Eles vão usar para fazer o quê? Lançamento de satélite, essas coisas, tipo? Para o que eles quiserem, né? Para o que eles acharem que eles precisam usar a base para fins econômicos. A localização de Alcântara, ela é tipo um ponto estratégico para esses outros locais? A base é importante por alguns motivos, mas essa questão geográfica é muito importante porque ela está próxima do Equador. E quanto mais perto do Equador uma base de lançamento estiver, mais economia esse foguete vai ter durante o lançamento, certo? Rapaz, e por que não tem uma base aqui em Manaus? Manaus não tá tão perto assim do Equador quanto Alcântara, se eu não me engano. Alcântara é onde? Eu tô perdido. Alcântara é no Maranhão, não é? No Maranhão. Então ele é mais acima. Ele tá uns 2 graus, eu acho, de latitude, acima ou abaixo da linha do Equador. Enfim, é muito perto. Mas a questão é que quanto mais perto você estiver do Equador, maior, tecnicamente, é a sua velocidade, né, relativa com a Terra. Porque você imagina uma bola, enfim, rolando no próprio eixo. Você sabe que no meio da bola é onde você vai estar rodando mais rápido, né? Então, porque você já tem uma certa velocidade, dada pela rotação da Terra, você gasta menos combustível acelerando o foguete para uma velocidade que você quer. Esse negócio do combustível é o que mais é gasto de dinheiro, né? Porque, basicamente, o foguete é mais combustível do que o foguete em si, né? Exatamente. Isso é uma questão... É uma das questões mais importantes, na verdade, na engenharia aeroespacial, é diminuir o peso de qualquer veículo. Aliás, isso não entra naquele lance que o Elon Musk tava fazendo, que tecnicamente foi meio que revolucionário, de fazer a base voltar pra Terra, né? Não deixar esse lixo espacial lá. Então, não teve um negócio assim? A questão do Elon Musk é que ele foi um visionário no sentido que ele entendeu qual que é o problema do setor espacial. Por que as pessoas não queriam investir
em foguetes, em satélites, é porque o custo era muito alto. O custo por quilograma de você levar a órbita era muito alto. E um dos motivos pelo qual esse custo era muito alto é que você não conseguia reaproveitar os foguetes que você usava para levar a carga para o espaço. Então, quando ele meio que revolucionou assim, a área, né, usando foguetes que voltavam para a Terra, parte do foguete, não o foguete inteiro, mas parte do foguete voltavam para a Terra para ser reutilizados, e isso diminuiu muito os custos de lançamento. E é por isso que ele é tão importante assim na história, né, da engenharia aeroespacial, porque ele realmente viu esse problema e conseguiu resolver de uma forma que ninguém acreditava que pudesse ser resolvido. Nessa questão de economia, mas voltando para a questão da gasolina já, do combustível, é que o preço tá tão alto, né? Não sai da cabeça. Não sai da cabeça, até mais caro. Eu vi que tem planos assim de que queriam fazer estações espaciais na própria Lua para soltar os foguetes, que aí seria mais econômico, né? Usaria menos combustível por conta... Não ia ter a questão da gravidade, né? A gravidade é reduzida, e aí fica mais viável. Eu vi que estavam com esses planos assim, eu não sei se... Sim. Quando será possível, né? Mas... Assim, eu não tenho muita certeza sobre essa questão ainda, né, de uma estação espacial na Lua. Eu acho, pessoalmente, que está muito longe disso acontecer ainda. Eu sei que a NASA tem alguns planos para que isso aconteça, né? Mas o que geralmente acontece na engenharia aeroespacial é que as pessoas têm planos e esses planos acabam demorando 20, 30 anos, né? Uhum. Isso é fato na indústria, que as coisas geralmente acabam se atrasando muito. A não ser que você tenha algum tipo de incentivo político, como no caso dos Estados Unidos. Na época eles estavam, teoricamente, numa guerra, né? Guerra Fria, que a gente fala. Uhum. Então eles tinham um incentivo de pegar o PIB americano e jogar tudo na NASA. Isso, obviamente, trouxe resultados. Mas hoje em dia, como não tem nenhum incentivo assim, militar, político, tão grande quanto tinha na época, eu acho que essas questões de por exemplo, botar uma base espacial na Lua, eu acho que elas estão muito distantes ainda. Uhum. Mas sim, se fossem botadas estações espaciais lá, trariam, sim, benefícios de economia, só que a logística seria muito complicada ainda, né? Cara, deve dar uma treta geopolítica absurda, né? Isso aí pra rolar, tem que surgir um Elon Musk russo. E aí, mano, tudo vai andar, mano. Tudo vai andar, tô falando. Porque ele só coloca lá e não pede permissão de ninguém. Mano, já era. E aí o outro Elon Musk vai ficar putaço, vai querer mas fazer ultimamente tá rolando também uma... Não é guerra, mas é tipo uma tretinha aí que estão querendo chegar na Lua por causa daquele Hélio 3, né? Que encontraram lá, que diz que a China diz que é o combustível do futuro, né? Eles estão querendo ir lá estão mapeando pra achar Hélio 3 na Lua, pra pousar exatamente onde ele tá e conseguir extrair. Você tá manjando demais, hein, Ramos? Esse cara fez a pesquisa aí, mano. Ele estudou, mano. Não, é porque esse tema é um tema que eu curto, só que... Sei lá, são tópicos desconexos, assim, que eu conheço. Não, mas assim, parece desconexo, mas na verdade eles têm uma grande importância, né? Porque... Olha aí. É porque, assim, eu penso na exploração espacial como tem que ser feita como um incentivo econômico. Se você não tem incentivo para fazer exploração espacial econômico, você não vai conseguir o investimento necessário para fazer essas grandes descobertas, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos, na época da Guerra Fria, obviamente tinham um grande incentivo. Aí, desde que eles foram para a Lua e perceberam que, à primeira vista, não tinha nada de muito interessante lá, tinha pressão política interna, eles falaram, ok, não vamos mais voltar, não tem por que voltar. Por que gastar todo esse dinheiro, né? Exatamente, mas se tiver benefícios econômicos, essa questão do L3 aí, que eu nunca ouvi falar, pra ser sincero, mas se tiver realmente benefícios econômicos desse tipo, dessa magnitude, aí sim você vai ver um grande investimento na área, que é o que todo mundo quer, né? Eu, pessoalmente, também quero. Ultimamente tem surgido muita pilha, né, nessa parte espacial, assim, meio que voltou. Eu não sei se é porque, sei lá, ultimamente eu tenho visto mais e, sei lá, por questão de algoritmo, ou sei lá por quê. Mas eu acho que nos últimos anos deu uma retomada tipo, nunca esfriou isso. Acho que tem a ver sim com ele. Mano, deu uma retomada forte. O cara trouxe absurdamente o interesse de volta com essa parte espacial, né? Porque eu lembro que ninguém falava de nada e do nada começaram a falar que nossa, o foguete dele voltou e pousou numa balsa no meio do mar. Eita porra, o cara é foda. E ele fica botando pilha numas paradas, tipo, viajadas, assim, tipo, viagem pra Marte, morar em Marte e tal. O que o Rony falou, tipo, imagina se planos, entre aspas, simples, demoram 20, 30 anos, imagina colonizar Marte, porra, isso, a gente não vai ver isso, ele diz que quer fazer isso em 2030, mano, tá doido. E aí, Rony, é possível? Cara, com dinheiro, tudo é possível.
Só precisa ter dinheiro. Mas ele tem uma assessora, né, e tal. Ele falava primeiro que ele queria levar o homem a Marte até 2030. Aí depois ele veio com esse papo de colonizar, a assessora dele já deu um corte assim, tipo, abaixo da bola, que talvez isso não seja possível. Tá foda aí, mano. Pera aí que tá foda. As ações da Tesla caindo, o cara falando de Marte, pô. Fala de carro, pô. Tem que falar de carro, bateria. Fala aí da pedra que quebrou o carro. Essa questão de colonização eu acho muito, muito, muito distante ainda. Pois é. É complicado. Aí os cara ficam botando uma pilha imensa nisso aí. Tem gente que acredita de verdade. Ele é tipo o novo Messias, assim, da galera piradona nessa parada, mano. Tipo, eu vejo no Twitter. Pra ser sincero, se você realmente... por exemplo, se você for um desses pioneiros pra colonizar Marte, você tem que estar preparado pra morrer, entendeu? Que nem ele falou, né? Que a galera vai morrer. Ele falou, vai morrer gente na primeira viagem, tipo, certeza. Exatamente, então... Isso que é propaganda, mano. Isso que é publicidade. Você vai morrer. Vem. Mas pior que tem gente que ainda vai se inscrever, entendeu? Porque tem gente que quer ficar com o nome preservado ali na história, não importa se morrer, não. Só meio doente. Né? Mano, tem gente que quer morrer, mano. Se eu pudesse, eu ia, mano. Melhor do que estar aqui no Brasil. Não tinha acho que era um japonês que tava ajudando a financiar junto com alguns artistas porque ele queria estar nessa viagem até Marte, alguma coisa assim. Ah, vai ter, com certeza. Tudo bem. Mas eu não sei, se fosse... não sei, é meio complicado. Não sei se eu teria essa coragem, não. Mas essa questão de que tem um certo culto por trás da Elon Musk, isso eu acho muito verdade, né? Até porque na faculdade, né, lá nos Estados Unidos, tinha meio que esse meme, né, recorrente lá, de que o pessoal que estudava engenharia aeroespacial tinha uma foto da Elon Musk lá no armário, com umas velas do lado, ele rezava todo dia. Caraca, e não tem? Caraca. Esse pessoal, né? Quem será, Rony? Só comprava coisa em Bitcoin. Até o Dani que não faz isso, ele tem uma foto no país. Então, assim, eu nunca fui muito chegado no cara, não, né? Mas eu respeito ele pelo que ele fez pela indústria. Aí, por exemplo, na SpaceX, não tem estrangeiro na SpaceX? Ou é que nem a NASA? É tudo a mesma coisa. Se tiver estrangeiro, tem alguma coisa muito errada. Né? Se tiver estrangeiro, ele é estrangeiro americano. Falando nessa área, acho que foi o Ramos que falou alguma coisa de japonês e tal, né? Como podem me interpretar mal aqui, mas teve recentemente a polêmica lá com o foguete chinês, né? O que foi aquilo ali? Foi erro de cálculo bizonho, assim, ou foi uma coisa que, mano, acontece? Eu não cheguei a acompanhar muito bem o que deu de errado, assim, na área técnica, né? Mas a questão toda é que quando você faz lançamentos desse tipo, você tem que ter muito cuidado com a trajetória, enfim, tudo que pode dar de errado. Porque o que acontece? Se você faz um lançamento ruim, com certeza o seu veículo vai cair de volta na Terra, certo? E se ele cair de volta na Terra, você tem que ter noção exata de onde ele vai cair. Porque você não quer que seu foguete caia em cima na casa de alguém, entendeu? E mate 50 famílias, enfim. Tem que indenizar tudinho. Só que o que a China tem se mostrado, pelo menos assim, nesses últimos anos, é que eles são muito displicentes nessa questão de reentrada orbital, certo? Eles lançam foguetes de qualquer maneira, não fazem cheque, sabe? Enfim. O cara só fala, vai cair no mar, confia. Aí aperta o botão de lançar. A chance é maior, né? Porque é uma coisa muito séria, né? E eles não estão tendo todo esse cuidado como espera-se deles, né? De uma potência mundial. E isso não é a primeira vez que isso acontece, né? É muito, desconcertante você ouvir uma potência mundial como a China falar, a gente lançou um foguete e deu errado, e a gente não sabe exatamente onde ele vai cair. Estava planejado para cair no oceano, mas pode cair na sua casa amanhã, então, é algo que tem que ser visto, aí tem que ter uma pressão internacional em cima disso, né? Só que sabe como é, a China eles não ligam para ninguém. Mas esse negócio de cair, tipo, esses detritos espaciais, assim, o próprio lançamento de foguete é algo comum, né? Tipo, é meio que programado que vai cair, vai queimar quando estiver caindo. Mas eles têm planejamento, né? De onde vai cair, então eu acho que esse era o problema, né? Assim, né?
essa questão de planejamento, de onde vai cair, quais detritos vão se desintegrar na atmosfera, quais não vão, isso é uma coisa que é muito recente. Ah, é? Assim, na história espacial. Nossa. Porque na Guerra Fria, quando as pessoas lançavam foguete, ninguém ligava para onde o foguete ia cair depois que ele deixasse de ficar em órbita. Podia matar 300 pessoas, ninguém ia ligar. Eles estavam competindo para uma hegemonia espacial, certo? Era quem chegar, não era quem ia morrer, né? Então... Exatamente. Agora, hoje em dia, tem sim mais, digamos, um movimento para conter o que eles chamam de lixo espacial, né? De você não deixar as coisas lá largadas no espaço, ninguém sabe onde é que tá, ninguém consegue, sabe, rastrear onde estão os pedaços de um veículo, X, Y, enfim. Isso é uma coisa muito recente, né? Mas como você falou, isso é verdade. Hoje em dia é comum, uma prática comum você planejar missões que entram em órbita e naturalmente vão deixar de ficar em órbita, né? E eles caem de uma forma meio que planejada, né? Por exemplo, a Estação Espacial Russa, eu acho que é a Rússia, tenho quase certeza, Mir, que chama, eles meio que planejaram a descida dela, certo? Eles ainda tinham combustível na estação espacial e eles meio que fizeram a propulsão lá de uma forma que essa estação espacial ia cair no oceano. Então isso é algo que você consegue planejar. Você consegue tirar esses objetos de órbita de uma maneira segura. Só que isso tem que ser muito bem planejado, né? Não pode ser que nem a China tá fazendo nesses foguetes aí. Chegou no nível aí que o próprio Daniel falou, né, do Elon Musk, ele programar estágio, né, do foguete pra cair uma balsa e tudo mais pra preservar, né? Pois é, eu acho isso muito louco, mano. Porque, tipo, a gente teve um avanço de tecnologia muito grande, né, em relação a isso, tipo, num curto espaço de tempo, ou é dado como um espaço longo. Porque, tipo assim, se a gente imaginar que na Guerra Fria esses destroços estavam caindo e foda-se, e hoje em dia a gente, tipo, tem como calcular, e alguns países têm... Iron Dome lá, né, de Israel, não sei se vocês chegaram a ver, eu até mandei um vídeo ontem disso num grupo, que é tipo aquele aparelho antiaéreo, né? Sim, antimíssil e tal. Eu imagino que isso deva ajudar também em algum caso de, tipo, mano, essa porra vai cair aqui, tá ligado? Tipo, e aí, o que a gente vai fazer? Vai deixar cair ou vai usar essa porra? Aí a galera, não, mano, sei lá. Usa aí, tá ligado? Tipo, é um avanço tecnológico grande, assim, se a gente for comparar que há alguns anos atrás, a gente tava só deixando cair a parada. É verdade. Tu enxerga que, tipo, a gente pode avançar muito mais ainda nesse curto espaço de tempo, ou tu acha que nem é uma tecnologia tão avançada assim? Assim, essa questão... Eu acho que o que você falou tá correto, que o Elon Musk com certeza trouxe muitos avanços em um curto período de tempo. Eu acho que isso pode ser dito. Assim, em comparação com a história de aeroespacial, ele fez muita coisa em pouco tempo. Agora a questão é saber se ele vai conseguir manter esse pique dele. Agora, com relação ao lixo espacial e a reentrada de objetos, isso é algo, como eu falei, muito recente, mas está sendo feita muita pesquisa, né, nas universidades, etc., para saber como esse tipo de problema pode ser evitado. Porque a questão toda é que quanto mais popular a engenharia aeroespacial fica, mais países têm acesso a satélites, enfim, foguetes, mais você acaba poluindo a órbita terrestre, né? Sim, tem vários níveis de órbita, alguns mais baixos, outros mais altos, mas enfim, no geral você acaba poluindo mais a órbita. E quanto mais poluição espacial tiver, maior a chance de ter uma sequência de eventos catastróficos que podem acabar quebrando muita coisa no caminho, né? Isso é uma das questões aí, por exemplo, que está sendo criticado no projeto, né, Starlink do Elon Musk. Era isso que eu ia falar. Boa. Que ele atrapalha tanto a questão da observação, né, espacial e um monte de coisa, né? Pra quem não sabe, Rony, tu pode explicar o projeto Starlink aí pra eles? Pelo que eu entendo, né, o projeto dele é oferecer basicamente uma linha de comunicação global, né, por meio de vários satélites. Aí, no caso, se eu não me engano, até o Google comprou agora essa linha de comunicação deles, né? O Google vai usar a internet através do Starlink, acho que foi um acordo fechado recentemente. Mas a ideia dele é lançar basicamente um grupo de satélites, de milhares, centenas de satélites pequenos, para meio que cobrir a Terra a todo momento. Então você, teoricamente, teria como se comunicar a qualquer canto da Terra a qualquer momento, né?
No que caso seria algo inusitado. Eu tava vendo semana passada. Eu acho isso muito mais legal do que ir pra Marte. Eu tava vendo semana passada um vídeo sobre Starlink, que é essa rede satélite, né? E tu basicamente só precisa ter uma antena receptora na tua casa, né? Aí o exemplo era um cara que ele morava na floresta. Ele pegou o Starlink, levou pra floresta, ele tinha internet de alta velocidade, quase fibra lá, usando esse projeto. Exato. Bem da hora. Isso é muito melhor do que ir pra Marte, mano. Porque ir pra Marte tu tá contando que vai dar muita merda aqui e a gente não tem mais o que fazer, tá ligado? Starlink é tipo, mano, vamos melhorar o que a gente já tem, tá ligado? Tu já viu como é que como eles lançam esses satélites do Starlink? É um estilinguezinho, mano. Eles são vários, né? E eles vão enfileirados. Tipo, um monte de enfileirado. Parece um monte de bolinha brilhando no céu, um atrás do outro. É muito engraçado. Tem vídeo aí no YouTube, quem quiser procurar. Como é que é essa parte aí, Rony? Tipo, é algo complexo ou é só, tipo, programar lá e tal, tudinho e lançar mesmo? A parte logística é bem complexa, né? Porque você tem que fazer caber vários satélites no mesmo veículo de lançamento. Você tem que ter certeza que eles vão ser lançados em intervalos regulares, né? Planejados lá, enfim. Então tudo pode dar errado, né? Nesse processo todo. Até como já deu errado recentemente. Não recentemente, mas faz um começo do projeto Starlink, teve quase uma colisão entre um satélite europeu e um satélite desses, né? Do Starlink. Então, que poderia ter sido catastrófico, né? Enfim. Mas essa questão logística toda de botar vários satélites no mesmo veículo e lançar todos enfileirados em intervalos regulares, isso é muito complicado. Mas aí tem essa questão, né? Do lixo espacial, desses detritos que tem e tudo mais, que... Eu imagino que deva ser monitorado, né? Na verdade, eu não sei, né? Que deve ter alguns que já devem estar desativados e tal. Aí é complicado, né? Quem é que fiscaliza isso, mano? Tem alguém que fiscaliza isso? Sim, tem várias empresas ou, digamos, agências que fiscalizam isso de maneiras diferentes. Eu sei que tem uma universal, internacional, enfim, que agora eu não vou lembrar. Mas a questão toda é que, assim, você consegue identificar veículos, enfim, detritos que tenham um tamanho adequado para você poder identificar, certo? Porque você consegue ver no espaço através de, enfim... luz, reflexão, etc., radares, você consegue ver até um certo tamanho certos detritos. O problema é que quando esses detritos ficam pequenos, né, o que pode acontecer, você não consegue rastrear. Então, por exemplo, se você for ver, tem fotos na estação espacial de vários detritos acertando, certo, a lateral da estação e deixando lá a marca deles, né? Você não consegue saber se eles estão vindo ou não, porque eles são muito pequenos. Caraca. E esses detritos vêm com uma velocidade, assim, enorme, porque parece tudo muito lento lá em cima, mas na verdade está tudo indo numa velocidade muito rápida, né? Porque, enfim, tudo é relativo, principalmente a velocidade no espaço. Então, se fosse balas voando no espaço, procurando um alvo para acertar. E são tão pequenos que você não consegue rastrear. Então esse, na verdade, é um dos maiores problemas do detrito espacial. Não são esses vários satélites grandes que você consegue ver, consegue calcular, enfim, você sabe a trajetória. São os pequenos que você não consegue ver e prever onde é que eles vão aparecer e com qual velocidade eles vão estar, né? E tem algum plano, assim, pra limpeza disso, sei lá? Ou simplesmente deixam lá e seja, tipo, espero que caia na água? Então, hoje em dia, como a gente já conversou, né? Você planeja, você faz esses satélites, esses veículos, de uma forma que eles caiam de volta na Terra de uma maneira planejada, certo? Então, dos que estão sendo feitos, assim, de mais ou menos da atualidade para o futuro, eles já estão sendo feitos de uma forma preventiva. Então, você não vai ter que lidar com o problema desses veículos mais novos. Agora, a questão dos antigos é que eles estão planejando aí maneiras diversas de lidar com eles. Já tem gente que fala sobre veículos que vão ser lançados simplesmente para capturar outros e jogar de volta na Terra. Enfim, tem uma questão toda aí que está sendo estudada, né? Está sendo muita pesquisa está sendo feita nas universidades hoje em dia nessa questão de lixo espacial, mas até agora não tem um plano assim bem definido, não. Caraca, tipo, eu tava vendo aqui, eu fiquei curioso, né? Eu escrevi lixo espacial no Google, fui ver as imagens e, mano, parece ser uma quantidade absurda. Isso tipo, atualmente, eles já levam no cálculo de trajetória o lixo espacial que tá lá ou eles vão na sorte? Então, o que eles podem levar em consideração, eles levam. O que tu falou, né? Os rastreáveis, né? O resto... Os rastreáveis, eles conseguem. Com certeza você consegue acessar na internet, pesquisar lixo espacial. Vai ter algum site aí que vai mostrar a localização
localização de satélites rastreáveis em tempo real. Com certeza. Mas essa imagem que você vê na internet, muitas vezes, né, de lixo espacial, que parece ser um absurdo, né? Mas você tem que lembrar também que as proporções aí são um pouco exageradas. É, exagerado, né? Tem isso. Porque o negócio parece uma formiga lá, né? Exatamente. O tamanho desses pontos aí que aparecem nessas fotos de espacial é do tamanho de uma cidade, né? Isso não é realista. É um ponto interessante e eu fui tapeado, né? Eu sabia um pouco disso porque eu já fui muito enganado por isso aí também, mano. Acho que foi em algum livro de biologia ou geografia, sei lá, que eu vi uma foto dessa e, mano, tipo assim, não dava pra ver a Terra direito de tanta coisa que tinha no meio, pô. Eu falei, não é possível que seja assim, pô. Pois é, aí tipo, mano, se um ET vier pra cá e ver isso, ele dá a volta, não passa, mano. Por isso que ele não vem, mano. Porque eles acham que... Mas, na verdade, é muito pequeno, né, mano? Então, tipo, relacionado à Terra, né? Admito que fui burro. Mas, pois é, isso é um problema real? Tipo assim, isso é uma coisa que a engenharia aeroespacial se preocupa hoje em dia? Ou é uma parada assim, tipo, mas existe lá e tal, a gente faz uma coisa ou outra, mas tranquilo, deixa lá? Não, é muito preocupante. É muito preocupante, é algo que as pessoas estão começando a se dar conta, né, de quão preocupante é hoje em dia, né, principalmente com essa questão do Starlink aí. Mas sempre foi algo preocupante e vai continuar a ser algo preocupante. E a tendência é piorar, né? Quanto mais, enfim, satélites entram em órbita, você não consegue tirar de órbita tantos satélites quanto o número de satélites que entram em órbita, né? Então você sempre vai ficar num negativo aí, né? É verdade. Você não consegue limpar tão rápido quanto você manda para o espaço, né? Então isso é um problema que acaba ficando maior com o tempo, até por causa da natureza dele. Eu queria entrar num tema que o Daniel e eu estávamos debatendo ontem, que, por exemplo, o foguete, ele tem partes, né? Tá. Aí, eu defendo que todas as partes do foguete são o foguete em si. Aí o Daniel defende que só aquela parte que realmente vai pro espaço e tal seria o foguete. Só a shuttle, é isso? O que é a verdade nesse caso? E a gente podia entrar, inclusive, falar um pouco da anatomia do foguete em si, né? Exatamente, acho que essa parte. Porque justamente esse era o meu ponto, porque eu estava questionando, caraca, será que o foguete é o todo ou o propulsor não faz parte do foguete? Ele só é tipo um propulsor e é isso, o foguete é o que foi. O foguete é tudo menos a carga, certo? Então o que eventualmente chegou no espaço não é o foguete. Caralho, pra mim era o contrário. Pra mim era o contrário. Eu pensei que tudo. Então o foguete é só o que tá indo. O que está indo da Terra pra cima, mas do meio pra lá não é mais foguete. É outra coisa. Exatamente. Caralho, faz sentido, realmente. Porque a ideia toda do foguete é você botar alguma coisa em cima dele pra você levar pra órbita, entende? Então é o contrário do que eu falei pra você. Pra mim era o contrário também. Foguete é o escapamento do carro. Basicamente, se você for pensar em termos de carro, o foguete é o carro e o passageiro é a carga. Bem melhor essa comparação, faz mais então, sentido. O que chega, por exemplo, o que chegou na Lua não tem nada a ver com o foguete, né? Era só a carga. No caso, tá falando dessas missões dos Estados Unidos, Apollo? Apollo, essas coisas. No caso ali é um pouco mais complicado, porque é uma missão com vários estágios, e foi um negócio muito complexo que eles fizeram, né? Mas, falando de maneira bruta, sim, o foguete é o que fica na Terra, digamos assim. E tem uma diferença entre um foguete, assim, normal e um ônibus espacial, por exemplo? Que eu sei que eles chegaram a usar, né, ônibus espaciais. Hoje em dia eu acho que não usam mais, mas tem alguma diferença? Então, o foguete, de certa forma, ele era a carga. O foguete, o ônibus espacial era, de certa forma, a carga do foguete. Eu travei. Só que, enfim, o ônibus espacial em si, ele tinha o próprio sistema dele de propulsão, certo? Isso é fato. Então, ele poderia, sim, ter sido considerado como um foguete, mas ele não é, porque ele realmente está montado em cima de um foguete, certo? Então, o que acontecia é que ele montava um ônibus espacial em cima do foguete, o foguete levava o ônibus espacial até uma certa altitude e o foguete se desprendia do ônibus espacial, certo? E o ônibus espacial ia por si mesmo até a órbita e ficava lá, e depois voltava, porque ele conseguia planar, enfim, ele tinha asas, etc. Ele conseguia planar e conseguia meio que como um avião. Parecia mais um aviãozinho, né? Entrar em órbita, só que
é um negócio extremamente complicado. E a maneira como eles fizeram foi muito impressionante, né? Porque não é fácil você entrar na órbita de novo, né? Porque você sofre muitos problemas de altas temperaturas, de pressão alta, etc. Então você tem que fazer algo muito resistente. E a maneira que o ônibus espacial foi planejado é uma das maravilhas assim, da engenharia, né? Você pode considerar. Porque foi algo muito, muito bem planejado. Muito. E por que eles não usam mais? Tipo, É, tem alguma coisa melhor hoje em dia? Deve ser que caro, a gente tava discutindo antes. Por que parou? Por que parou? Assim, de novo é uma questão econômica, né? Eles usavam muito o foguete espacial para fazer missões suborbitais, né? Fazer missões ali na mesma altura de órbita do que a estação espacial, etc. Ele não tinha essa capacidade para sair da órbita da Terra, né? Então, depois de centenas de missões de ônibus espaciais, além dos 2 acidentes que tiveram com os ônibus espaciais, não tinha mais incentivo econômico para você continuar usando aquilo, né? Era muito, muito caro. E os 2 acidentes também botaram muita pressão no governo e na NASA, enfim. É tudo questão de interesses econômicos, né? Ele não estava mais sendo útil para o que as empresas queriam fazer, então deixaram de lado e aposentaram. Entendi. E uma dúvida, acho que a gente, era um tópico importante, a gente acho que esqueceu. O engenheiro espacial, ele vai em algum tipo de missão? Ele, é verdade. Né? Tipo, tu como engenheiro aeroespacial, no caso, tu tem que receber um treinamento específico, imagino, né? Pra ir numa missão, tipo, sei lá, se tu quiser ficar um tempo lá no espaço. Você tem que fazer algo específico pro engenheiro aeroespacial ou tu vai fazer o mesmo treinamento que todo mundo? Ou tu nem vai pra isso aí nunca? Então, o que eu vou falar é que, assim, com o tempo, essa questão de quem vai para as missões mudou, certo? Uhum. Na época da Guerra Fria, na época das missões Apollo, quem ia para o espaço eram militares. Eram pilotos de teste, eram pessoas que tinham capacidade para pilotar aqueles veículos espaciais e, enfim, pessoas de alta confiança, né? Faz sentido. Hoje em dia, quem vai para a estação espacial são cientistas, né? Não são militares, não são engenheiros, são em sua maioria cientistas. Entendi. Então essa questão de quem sobe para ir para o espaço, quem é de certa forma, entre aspas, um astronauta, mudou muito com o tempo. Antigamente eram mais militares. Enfim, militares, eu falo, eles eram pilotos, enfim, mas eles tinham conhecimento técnico, obviamente. Eles sabiam o que estava acontecendo, eles sabiam o que fazer em caso de emergência. Sim. Mas você não precisa ser um engenheiro para subir para o espaço. Pois é, a minha dúvida era justamente essa. Tipo assim, o cientista, ele vai saber, sei lá, mano, uma peça deu merda aí. Ele vai saber, não, tem que fazer isso aqui e tal. Olha, eu acredito que a maioria deles seja treinado para saber resolver o problema, mas o que acontece é que geralmente nessas missões de estação espacial, enfim, onde eles levam cientistas, sempre tem uma pessoa que é responsável, que no caso é o comandante, e sempre tem uma pessoa que é um engenheiro, ou uma pessoa que sabe, enfim, sabe das peculiaridades lá, da estação, enfim, das questões mais técnicas, né? Então cada um cumpre a sua função, mas geralmente tem sim um engenheiro, uma pessoa que conhece dos problemas, se tiver problemas técnicos. Né? Legal. Eu vou tentar fazer um gancho aqui meio distante. Caralho, tá super gancho. Vai. A gente falou do militar, da questão do militar, e falando de militar, teve essa questão dos... Não avistamento, né? Teve os avistamentos de OVNIs e tal, mas meio que... Caralho, distante. Mas foi aí revelado, né? Foi tipo, falando assim, beleza, esses avistamentos aconteceram. Dos OVNIs e tal, que eu acho que a maioria deve ser drone e tudo mais, mas o Luffy tinha levantado um ponto de que tu acha que esses formatos que pintam de, tipo, esses OVNIs meio panqueca, sabe, meio disco, acho que eles funcionariam, ou sei lá, esse formato não é muito prático, né? Aí não, teve a seguinte piada que eu vou ter que explanar aqui. O Dani falou assim, mas esse formato realmente não parece ser muito aerodinâmico. Aí ele mesmo respondeu, mas se bem que no espaço não tem ar, né? Aí ficou por isso aí.
Então, mas isso é um ponto importante. Tá vendo? Olha só. Porra, caralho! É o seguinte, no espaço, né, obviamente, a densidade de partículas no espaço é muito menor do que a densidade de partículas na Terra. Né? Uhum. Há partículas no espaço, sim, mas não é que nem na Terra, onde você, enfim, tem ar que você respira. Então, o formato aerodinâmico de qualquer veículo espacial não faz diferença nenhuma se estiver no espaço. Uhum. Você pode fazer uma bola, você pode fazer um quadrado, você pode fazer o que você quiser. Olha. O formato não vai interferir em como esse veículo vai se mover no espaço, porque não tem resistência do ar. Agora, obviamente que no momento que você entra na Terra, né, você começa a sofrer efeitos aerodinâmicos, justamente por causa da densidade das partículas que voltou a aumentar. Uhum. Então essa questão de OVNI, assim, pessoalmente eu sou muito cético com relação a OVNI, né? Principalmente nesse formato de disco, enfim, panqueca, que as pessoas falam que viram. Uhum. Pra mim, o que eu entendo de OVNI, assim, que eu acho que OVNIs são pro governo e pra, enfim, entidades científicas, são simplesmente veículos espaciais ou, enfim, militares, quem sabe, que não foram identificados. É simplesmente isso. Objeto voador não identificado. Exatamente. Então não quer dizer que sejam alienígenas, enfim, que sejam ETs. Pode ser simplesmente um avião militar de um outro país que, enfim, chegou lá na área espacial, no espaço aéreo de outro país e passou lá e foi embora, não foi identificado, né? Uhum. Então, pra mim, é isso, né? Hoje em dia parece que até estão usando outro nome, né? Não estão usando mais tanto objetos voadores não identificáveis. Mudaram para fenômenos não identificáveis, alguma coisa assim. Porque às vezes também não é um objeto, né? Tipo, só um fenômeno natural ali que as pessoas confundem com um OVNI, algo tipo, um disco voador. Essa questão aí que você levantou sobre fenômenos naturais, por exemplo. Quando os astronautas da missão Apollo primeiro chegaram na Lua, eles indicaram lá no diário, enfim, de missão, que eles estavam vendo luzes estranhas na Lua, em certos ângulos ali, na janelinha que eles tinham no veículo deles, de comando. Uhum. Então, por exemplo, se fosse uma pessoa um pouco mais supersticiosa, né, as pessoas falariam, meu Deus, eles viram aliens, não sei o que, tinha alien na Lua, tem uma colônia de aliens na Lua. Não. O que acontece é que depois foram feitos estudos, né, de por que eles estavam vendo, enfim, luzes ali através da visão deles lá, e foi constatado que era um problema mais de radiação, né, de partículas vindo do Sol que estavam interferindo com a visão deles e criando essas ilusões, né, de luz, enfim, de pontos de luz. Agora, isso aqui foi constatado pelo governo americano, né? Agora, se for uma pessoa que é mais de teoria de conspiração, pode falar, não, isso é fachada que eles usaram, realmente tem colônias de aliens na Lua, enfim, mas eu trabalho com o que me apresenta em termos de fato, né? Agora, se você vai falar que é uma conspiração, enfim, aí eu só ouviria essa pessoa se você me trouxesse alguns fatos mais, sabe, científicos. Mas tem lá na área 51, pô. O Trump aqui mandou um zap. Não, primeiro que nem teve pouso na Lua. Foi o Stanley Kubrick que filmou. Então, essa questão toda de que um homem nunca foi pra Lua e tal, assim, eu acho meio que sacanagem com o pessoal que trabalhou nessa missão, né? Mas... Né? Puta sacanagem. Sacanagem é terraplanista. Esse foi um gancho. Porque terraplanista... Assim, eu entendo que tem, tipo, as pessoas mais carentes, né, de informação, que, sei lá, né, não tiveram tanto estudo pra isso, mas... burro, né? Burro. Não, burro é o cara que usa dessa informação pra manipular os outros. Porque tem muita gente que eu acho que não acredita nisso e propaga essa informação pra algum mérito próprio, sabe? E, sei lá, isso gera... Eu já falei em outro episódio, porque eu fico puto com isso mesmo, mas isso gera esses antivacinas também. Tudo questão anti-ciência, sabe? Essa galera que acha que tudo é conspiração e alguém, que ninguém sabe quem é esse alguém, tá bolando um plano que, sei lá, pra governar a nação mundial. Eu não gosto, mano, desses caras. Na moral, eu fico puto, mano. É pessoal. Os Illuminati controlando a política mundial. Exatamente. Bom, eu pessoalmente sei como é isso. Tem gente assim na minha família. Já melhorou, mas eu já sofri uns perrengues aqui em casa. Mas, mano... O que eu diria nessa questão de terraplanista é que, na maioria dos casos, é uma questão religiosa, certo? Porque o Brasil ainda é um país muito cristão, católico, enfim. Claro que eu não acho que
tem a necessidade de ter conflito entre religião e ciência, como muitas pessoas pregam, né? Não tem problema nenhum você ser religioso e ser cientista. Isso eu acho que é uma falácia, né? Mas o ponto todo é que essas pessoas, eles meio que... Eles tentam levar a Bíblia meio que no sentido muito literal das coisas, certo? Aham. E isso acaba levando a esses grupos terraplanistas, enfim, criacionistas, negacionistas, enfim. É mais um sentimento religioso do que qualquer outra coisa que leva as pessoas a acreditarem nisso. O povo que é chato, né? Parece que tu retrocede no tempo. Pô, os caras estão fazendo esses testes de botar régua no mar e ver se fica reto, mano. Pelo amor de Deus, né? Os gregos, eles já constataram que a Terra era redonda faz milhares de anos, né? Então, eu não vejo porque as pessoas querem cismar que é uma teoria, que é uma conspiração multinacional da NASA que quer tirar dinheiro da população, enfim. É meio besteira. Eu acho que é só questão religiosa e alguns que tomam proveito disso, né? Porque acho que é justamente o que o Rony falou, que muita gente vê a ciência e a religião como contraponto, né? Sendo que isso é coisa de gente doida mesmo. Você tem que descredibilizar a ciência pra dizer que Deus realmente existe. Eu já vi alguém falando, tipo, debatendo isso, algum cristão mesmo. Não era nem uma pessoa assim, tipo, que não acredita em Deus ou algo do tipo. Ele falando sobre que as pessoas que ele falando a opinião dele, que as pessoas que vão se considerar menos especiais, que Deus é menos especial só porque a Terra não é o centro do universo, são pessoas que, sei lá, não têm tanta fé, porque é mais extraordinário ele fazer um universo tão grande assim quanto seria de verdade, né? Do que essa doma que as pessoas acreditam que seja, né? Porque, tipo, no universo da Terra plana, existe a Terra plana, aí existe o domo, e dentro do domo tá tudo, tipo, os planetas, a Lua, tá tudo ali dentro, entendeu? É tão limitado, saca? Sabe demais, né, Raul? Tô destruindo um pouquinho. A terraplanista está confirmada. Não, pelo amor de Deus. Eu acho que esse é um ponto válido, é uma questão mais filosófica, assim, na minha opinião. Que essas religiões, enfim, religião no geral, quando você fala sobre criação e sobre o ser humano, você geralmente bota o ser humano como o centro do mundo, né? Centro do universo. Nós somos os escolhidos, nós somos os filhos de Deus, nós somos, enfim... Tanto que a Bíblia bota os seres humanos acima dos animais, etc, etc, etc. Aí o que acontece? Quando essa corrida espacial começou a ser feita, enfim, a ciência começou a ser desenvolvida nessa questão de, nossa, quem somos nós nesse grande universo que tem aí, né? Nós somos nada, nós somos poeira, nós somos um grão, assim, no infinito, né, digamos. E isso levou a uma certa crise ideológica para muitas pessoas e religiões, enfim, porque você começa a pensar, nossa, eu não sou o centro do universo, o ser humano não é o centro do universo. Não, isso foi meio que uma mudança psicológica, filosófica, enfim, social, que impactou muita gente. E tem gente que não consegue lidar com essa ideia e acaba virando um negacionista, acaba virando uma pessoa que fala que tudo é conspiração, etc, etc. E, assim, é um problema muito sério, mas é uma questão mais humana do que qualquer coisa, né? É pura filosofia. Algo difícil bem complexo de lidar, né? Essa questão é bem complexa. Entra também naquela parte de distanciamento dos grandes teóricos, né, do linguajar do público e da comunicação com o público. Eu falo dessa parte porque acontece isso também, acho que quase em todas as profissões, né, que você pega acadêmicos e pega o público comum, né, digamos assim, colocar nesse termo, mas não pejorativo. E você não tem hoje em dia, né, tem um distanciamento muito grande do academicismo e a galera mais ali do dia a dia mesmo, que um pouco mais leigo e tal. Você não tem aquela paciência e aquela facilidade para comunicar uma área com a outra e acaba criando meio que uma raivinha dessa galera e, sabe, acaba tendo que, esses acadêmicos querem nos enganar e eles acham que a gente é trouxa e tal.
fica meio que esse sentimento, assim. É um sentimento comum em várias áreas, assim. Mas se tu for terraplanista, eles não estão errados. Então, tem que parar de falar com essas porra mesmo e exterminar. Eu acho que realmente tem uma certa parcialidade em certos campos acadêmicos, sim. Eu acho que tem certos interesses em certas pesquisas que são empurradas em centros acadêmicos. Eu acho que isso não se pode ser negado, mas o problema todo é que as pessoas sempre levam tudo ao exagero, né? Eles falam que agora todos os acadêmicos do mundo querem nos enganar. Sim, exatamente. Não, é porque pra ser convincente tem que ser assim. Porque, caralho, né? Já pensou? O cara falando, não, mas é que os brasileiros, eles são mais safados, mano. Eles falam isso, não, mano, é todo mundo quer mentir pra gente e tal. Essa galera tem problema. É aquelas grandes teorias da conspiração, né? Que a gente, de vez em quando, se depara e tal, fake news, tipo, porque querem os Estados Unidos junto com a Pablo Vittar, que é transformar todo mundo em gay. É nesse nível, assim. Geralmente, a minha posição é que toda generalização que não seja numa área de exatas, geralmente está errada. As pessoas generalizam questões políticas, de humanas, etc. Tá errado. É isso. Até porque tem muito contraponto, né, em várias questões, só que tem questões que são um consenso científico, né, pô, tipo, por exemplo, o Elon Musk acredita que daqui a 30 anos ele vai levar a gente pra Marte, e ele tem que provar isso cientificamente. Aí, tipo, vários cientistas acreditam que isso não é possível, e eles vão provar isso ou pelo tempo ou cientificamente, né? Aí, tipo, você tem esse método científico pra provar algo ou pra fazer a antítese, né? Aquilo. E a galera, hoje em dia, só aposta na coisa rasa, de, tipo, você tá mentindo e pronto. Mas, enfim, esse tema é bem complexo. O que me irrita é tipo, essa galera negacionista, conspiracionista que fala assim, não, eu acredito na ciência, mas a ciência desse cara aí tá errada. Aí, então, porra, vai se fuder, cara. Eu acredito na minha ciência. Aqui só a minha. A do cientista aí não é ciência. Quem esse cara acha que é, né, mano? Eu acho que assim, o centro acadêmico, né, do mundo, assim, essas universidades, enfim, tem muito erro ainda. Tem muito erro que você pode fazer em pesquisas, enfim. Você pode, por exemplo, tem um caso famoso de um pesquisador alemão que mentia nas publicações dele para parecer que ele era muita coisa, quando ele, na verdade, fabricava os dados dele lá no laboratório, enfim. Tem muito disso ainda no ambiente acadêmico, né? Mas o que eu acho é que o tempo, ele mostra as verdades, como o cara foi exposto, né? Então, não tem como você manter mentiras tão grandes assim longe do público por tanto tempo. Então, eu acredito que com o tempo, todas as verdades são meio que elas são expostas, né? Então, não tem como você criar essas conspirações de homem no café à lua, isso é completamente impossível. Mentira tem perna curta. Nossa, eu ia falar exatamente isso. Porque aí o cara vai pra lua de novo e o cara vai falar, e agora? O cara foi pra lua, o que eu faço? Ele vai falar que é mentira de novo. Mas eu trouxe uma notícia aqui que acho que saiu ontem, que um dos Voyagers, daqueles lançados em 1977, né? Que são os mais antigos que a gente tem aí no espaço, né? Agora ele tá na... Eu não sei se ele tá naquela... Acho que é a heliosfera que chama, né? Que é aquela camada do sistema solar e tal, que é quase chegando na fronteira, né? Acho que ele tava sentindo, não tava mais tendo a questão dos ventos solares e tava tendo agora a influência do meio interestelar. E parece que ele registrou alguns ruídos por lá. Essa é a notícia do momento aí, mais atual que eu ouvi. Que ele o ruído é Deus falando, mano, a Terra é plana. E aí ele mandou esses dados, parece que agora os cientistas estão tentando entender o que tem nesse meio interestelar, né? Porque até então as pessoas achavam que era vazio, né? Não tinha nada e tudo mais. Enfim, sempre quando sai uma notícia dessa, né, por exemplo, eu acabei de ver aqui, né, há 44 anos, longe da Terra, Voyager 1 detecta sons, entre aspas, no espaço, até lá, ruídos, enfim. Sempre é um negócio muito sensacionalista, né? Às vezes pode ser que não seja nada, né? Às vezes pode ser que seja alguma coisa mais interessante. Provavelmente, né? Nada. Provavelmente não é nada, mas eu trouxe aqui porque foi sensacionalista. É porque a questão de ter algo ali já é algo... Não é porque não é vida nem nada, mas é que, tipo, tá acontecendo alguma coisa entre... Tipo, no meio interestelar, né? Que até então era algo, pelo menos no meu ver, assim, de leigo, né? Que não aprofunda tanto, que era algo que a galera achava que era vazio. Então... mas falando de interestelar... Nossa, eu ia puxar desse jeito. Nossa Caralho, senhora. É isso. Então, Rony, você já viu Interestelar?
Já assisti, sim. O que você acha daquela questão do buraco negro? Porque supostamente foi a representação mais fiel que já teve no cinema. Uhum. No cinema. Eu achei o filme inteiro muito... Viajado. Assim, foi viagem, mas eu achei ele muito assim, sabe... Tá baseado, fiel. né, em alguma coisa. É muito fiel ao que pode se esperar de algo que seja parecido no futuro, né? De algo que realmente ocorra dessa maneira. Olha Eu aí. achei muito fiel. Eles falam sobre a questão de relativismo, de gravidade, buracos negros, enfim. Acho que no fim foi meio viagem, que o cara apareceu lá num hipercubo, não sei, com paredes voando. Enfim. Era a gravidade, mano. Tinha que ter ficção, né, meu? Foi muito realista eles botaram a ficção bem no final, logo para... Mas foi isso que me quebrou, mano. Isso aí que me quebrou. Esse final me... E o cara atravessou lá um buraco de minhoca, enfim, não sei. Foi uma viagem lá. Um buraco negro que ele entrou lá, enfim, apareceu num outro lugar, no espaço, num tempo diferente, etc. Então, tem muita coisa lá que é, assim, baseada na ciência e tal, astrofísica, e eu achei muito legal. E essa representação, como você falou, do buraco negro realmente foi constatada, né, como uma das mais fiéis representações. Toma ali, Até porque a imagem do buraco negro saiu, né, logo, alguns anos depois, né, reconstruída no laboratório, né? Então, realmente mostrou ser muito fiel, né, a representação atual. Acho que foi a primeira vez que ousaram, né, fazer, porque, tipo, aquele buraco negro de cinema, tipo, é mais impactante, né, agora esse buraco negro... Antes era só um furacãozinho, né, no meio do espaço, sugando os negócios, agora não, agora é bonito o negócio. Que chama essa foto do buraco negro de sombra, né, do buraco negro, nem um buraco negro em si, né. Tem um nome, né, pra essa... Eu não consigo lembrar, eu acho que é disco de acreção, alguma coisa assim, que é a parte visível do buraco negro, algo assim. Isso aí. Rony, o quanto que vocês estudam essa parte no teu curso? Verdade, essa era uma dúvida que a gente tinha. Quanto que vocês veem esse... Astrofísica? Nada. Caralho. Não estuda nada. Não. Mas aí, imagina que vocês vão atrás mesmo assim. É porque, assim, você ter conhecimento de astrofísica ajuda em algumas coisas? Sim, mas são coisas muito básicas, sabe? Você ter conhecimento de que eles chamam do ambiente espacial, né? De saber como que o espaço se comporta, de certa forma, né? Então, o conhecimento científico que você precisa ter para ser um engenheiro aeroespacial de certa forma, é baixo. Você não precisa ter... Porque, geralmente, o que acontece? Você é um engenheiro espacial, você está responsável por planejar, digamos, uma parte de um veículo, no caso, um sensor de um veículo, um sistema de propulsão de um veículo. Você vai ter toda a informação que você precisa sobre o ambiente, porque as pessoas que estão fazendo esse contrato, que estão pedindo para você fazer esse design, eles vão te dar as informações. Eles vão falar, olha, eu estou achando que a temperatura vai ser essa, você vai receber tanta radiação, você vai estar de frente para o sol, você não vai estar, você vai usar esses materiais. Essas questões todas, elas são dadas para você. O ambiente, ele é dado para você. Então você não precisa ir pesquisar o ambiente, entendeu? Então não tem como eu perguntar se existe viagem no tempo. Porque isso é uma questão mais científica teórica, né, do que qualquer coisa. Não é muito a minha área, né? Quem estuda isso são os físicos, os astrofísicos, tá? É muita onda. É um curso completamente diferente. São pessoas que trabalham basicamente na ciência. Eu geralmente falo o seguinte, que os cientistas são as pessoas curiosas, são as pessoas que têm uma grande imaginação, eles querem conhecer mais sobre o mundo. O engenheiro é a pessoa um pouco mais prática, que só recebe, que ajuda os cientistas a fazerem o trabalho deles, certo? Faz acontecer de verdade. Faz acontecer. Porque o que acontece nessas agências geralmente é o seguinte, os cientistas, que são as pessoas mais, não digamos, brilhantes assim, por trás da missão toda, eles fazem o seguinte, eles falam, olha, a gente quer estudar isso, e para estudar isso a gente precisa disso. É exatamente isso que eles falam, a gente quer estudar isso, a gente precisa disso. Aí eles passam, né, a parada pro engenheiro. O engenheiro vai falar, tá bom, tu quer isso e tu precisa disso. Então deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer para te dar essa informação, entendeu? Então são pessoas com papéis diferentes, mas igualmente importantes em qualquer missão espacial. Com certeza.
Queria saber se existem tipos de foguete, porque eu tô ligado que parece que os foguetes do Elon Musk são feitos de um material diferente dos comuns, que eu acredito que seja um composto de alumínio, né, algo assim. E aí, ó, eu não lembro o que era exatamente, eu tinha ficado de pesquisar isso, mas eu esqueci. Mas o foguete do Elon Musk, ele é feito de outro tipo de material, aparentemente. Existem tipos de foguete? Olha, assim, a questão de material geralmente é algo que eles não informam muito, né? Até porque isso é propriedade intelectual deles, né? Eita, cara. Geralmente, você, por exemplo, quando você pesquisa informação sobre um foguete específico, você raramente vai ter informações detalhadas, porque a maioria das informações são escondidas, né? O que você pode pegar são coisas muito básicas, né? De peso, força na propulsão, empuxo, enfim. São coisas muito básicas, né? Dimensões, são coisas que qualquer pessoa, observador, conseguiria ver. Então essa questão de material exato, eu não tenho muita certeza, para ser sincero, né? Geralmente alumínio é muito usado na indústria porque ele é muito leve e tem uma resistência muito alta. Então alumínio geralmente, variações de alumínio, compostos, enfim, são materiais muito populares nessa área. Mas nessa questão que você perguntou se existem tipos de foguetes diferentes, depende muito do que você quer fazer, né? Por exemplo, tem foguetes que não tem essa força toda para te levar para a Lua, por exemplo, né? Mas são foguetes criados para voos suborbitais ou na baixa órbita, né, terrestre, e são foguetes pequenos que não tem tantos estágios assim, né? Então essa questão de classificação de foguete, você pode classificar eles de forma diferente, né? Aí daí esses aí servem para lançar satélite, por exemplo? Ou tem outros propósitos? Então, depende de onde você quer levar o satélite, né? Porque, por exemplo, tem satélites que ficam na órbita baixa terrestre, mas tem satélites que vão lá para a órbita... Agora, o nome em português eu não tenho certeza, mas são órbitas basicamente sincronizadas com a rotação da Terra, uns 30 mil quilômetros de distância. Nossa. Que é muito longe. Então, o que acontece é que se você está nessa órbita, que a gente chama de GEO em inglês, essas órbitas você está fazendo a órbita na mesma velocidade que a Terra está rodando no seu próprio eixo. Então você está sempre apontando para o mesmo lugar na Terra, a todos os momentos, né? Então, para você levar um satélite para essa órbita mais distante, você precisa de um foguete com um pouco mais de força, né? Então tudo depende muito do que você quer fazer. Tem foguetes. Você não pode fazer um foguete que serve para tudo, certo? Você tem que fazer foguetes especializados para levar a carga para certos lugares. Essa geralmente é a ideia. Principalmente questão de peso, né? Deve ser o principal, assim, né? Peso e combustível, né? Exato. Tu falou de órbita, aí o Daniel tinha levantado um ponto quando a gente estava discutindo o tema sobre, por exemplo, o foguete ele é meio catapultado pela órbita para a direção que tu quer ou ele vai só direto mesmo? Então, o que o foguete faz, na maioria dos casos, é que ele tenta usar a gravidade para se manter em órbita. No caso, eu não vou falar foguete, porque o foguete é o que está levando a carga para a órbita, certo? É verdade. Mas assim, quando o veículo espacial chegou na órbita, ele está lá na órbita, ele consegue se manter na órbita por causa da gravidade, certo? Essa é a ideia. Ele consegue se manter na órbita porque a gravidade continua puxando ele para o centro da Terra, ou de qualquer corpo celeste que você consiga imaginar. Então, essa questão de catapultar coisas usando a gravidade já é um tema um pouco mais complexo que certas missões espaciais usaram para poupar combustível. Que o que eles faziam é que eles passavam perto de certos planetas e usavam a gravidade do planeta para se catapultar mais além, entendeu? Então, por exemplo, Voyager até, já que você comentou, foi uma dessas missões que usou essa questão de se catapultar usando órbitas de outros planetas, né, para chegar tão longe onde ele chegou, sem tanto combustível. Faz sentido. Eles passaram por Júpiter e Saturno, né? Exato. A gente até fez um projeto lá na faculdade que a gente simulou essa órbita do Voyager, mas faz um tempo. Nossa, que massa. Eu tava falando disso porque, não sei se você ouviu falar de um jogo chamado Kerbal Space Program. Já ouvi falar. Pois assim. Porque eu lembrei de uns vídeos que eu vi sobre isso e justamente ele faz isso, né? No joguinho, tu consegue se catapultar para os planetas mais distantes usando a gravidade de outros planetas. Exatamente. Essa questão de órbita é bem complexa, né? Mas geralmente tem 4
Eles dizem ter 4 tipos de órbitas, né? Circulares, elípticas, hiperbólicas e parabólicas. Louco. E você trabalha com essa ideia de aproveitar a gravidade da melhor maneira possível. Porque a questão toda é, eu tô querendo poupar combustível. Se eu quero poupar combustível, eu tento usar as forças naturais ao meu redor para me mexer, né? Uhum. É meio que você tentar ir no embalo, sabe? Uhum. Você não se empurra, você deixa os planetas te levarem. Bota no neutro e vai. Bota no neutro e deixa descer uma terra. É isso aí. Exatamente. Quadro tem nome já, né? Pois é, começando agora com um quadro que tem nome, que é o Lezeira Baré. Lezeira Baré. Lezeira Baré, o Luffy ama esse nome. O Luffy adora. E aí, quem quer começar com... A gente ainda precisa explicar o que é esse quadro? Já tem alguns episódios, só né? falar, mano, saudade. Esse quadro a gente dá um monte, fala um monte de besteira aleatória, da recomendação e tudo mais. Alguém quer começar? Eu começo hoje. Então, como a gente tava falando sobre diversos temas, a gente chegou a falar sobre terraplanismo. E eu me lembrei de uma série, um documentário da Netflix, que o nome é A Terra é Plana. Que eu lembro que, quando lançou, eu fiquei, que porra é essa? Netflix terraplanista. Aí eu fui curioso ver, né? E basicamente é um documentário sobre as pessoas, né, os teóricos que defendem que a Terra é plana. E é eles criticando a NASA. Tipo, tem cenas do documentário que os caras viajam pra NASA só pra zoar a NASA. Tipo, olha que idiotice, os caras acham que a Terra é redonda, não sei o quê. Aí, só que o documentário, do começo pro meio... Ele, tipo, é bem sério, tipo, os caras estão entrevistando, eles estão, tipo, levando a sério os caras falando sobre terraplanismo, né? Só que aí eles começam a perceber que os terraplanistas nunca conseguem explicar por que a Terra é plana de uma maneira científica. Sempre eles tentam ir dar errado. Uhum. Então, por exemplo, o cara vai lá pra NASA e ele fala, olha, nem funciona os brinquedos aqui pros turistas. Aí, enquanto o cara fala que não funciona, o cameraman dá zoom numa tela atrás dele falando, aperte no botão para iniciar o brinquedo. E o cara não lê a placa, ele só tá lá sacaneando. Aí, tipo, o resto da série é só basicamente o cameraman sacaneando com os terraplanistas. Porque, tipo, é algo meio tão cômico, absurdo. Né? Que vira cômico, tipo, os caras tentando provar e dá errado. Aí o cara fala, não, é porque a gente não isolou esse teste dentro de uma câmera no vácuo. Pior que eles falam sério, né, mano? Tipo, aí eles vão e gastam dinheiro pra poder conseguir provar o ponto, aí ele gasta dinheiro e dá errado de novo, e nunca dá certo, eles nunca conseguem provar que a Terra é plana. Caraca, e é maravilhoso, mano. Eu quero que todo mundo veja isso pra sentir essa felicidade de zoar a terraplanista. Caraca, mas se fosse comigo eu ia ficar muito bolado, porque imagina, eu acredito que eles tenham sido convidados ali pra, tipo, eu tenho um espaço aqui pra falar do meu ponto, tá ligado? Eles tinham espaço, eles tinham convenções de terraplanista, eles vão nas convenções de terraplanista mostrar os caras, e todo mundo lá sério e tal, falando, não, a Terra é plana, a NASA mente, não sei o quê. E aí, nada, uma criança Netflix chega lá e fala, o meu pai falou que a Terra é plana e eu acredito nele. Todo mundo, isso aí, esse moleque é o futuro do país, não sei o quê. Nossa, isso é o pior, né, man? Cara, tipo, é muito engraçado, mano. Os pais vão ensinar os filhos essas coisas também, né? Tem isso. Eu não posso dar spoiler, mano. Tem muita coisa pra falar, é muito bom. Muito bom, recomendo muito. A Terra é plana no Netflix. Boa. Vou lá, hein? Pode dar-lhe. Mais uma vez é uma série, galera. Mais uma vez eu venho recomendar uma série. Mas é porque o que eu faço da minha vida hoje em dia é assistir série. Tô assistindo American Horror Story. É uma série antiga. Não sei se vocês já ouviram falar ou já. Nossa, eu vi só a primeira temporada, mano. Pois é, a primeira temporada é bem antiga, mas tá lançando temporada nova até hoje. Então, basicamente são uma antologia, né? São temporadas que contam histórias diferentes, basicamente sobre terror e tal, e, cara, é muito pirado, mas é muito bom, cara. Eu tô na terceira temporada e, assim, se você passar da segunda temporada e gostar, é pra você a série, porque a segunda temporada se passa, tipo, num hospício e tal, e tem alien, tem demônio, tem absolutamente tudo numa temporada só. Então, assim, eu indico pra quem curte série de terror, horror, gore, qualquer coisa assim, suspense também, thriller, drama, tem de tudo lá. E, enfim, fica aí a minha indicação dessa semana. Ah, Luffy, também lembrei de uma coisa. Em episódio passado tu recomendou Invincible, né? E eu assisti. Você adorou. Eu adorei, muito bom. A definição que eu consigo dizer é The Boys misturado com Liga da Justiça e muito sangue. É muito bom. Em animação. É muito bom.
E a animação, porque Liga da Justiça que eu quis dizer é a animação da Liga da Justiça. Ah, tá. Entendi. E eu, como um bom leitor de quadrinho, eu li o quadrinho antes de ver a série, e o quadrinho é mais bonito, mas a história faz jus ao quadrinho, tipo, é muito boa. Então é isso. Eu não tenho recomendação pra fazer, não. Eu vou contar uma felicidade que aconteceu com o meu doguinho hoje. Não hoje, ontem, na verdade. Que, tipo, o Odin, ele é pequenininho, mas ele consegue estragar os brinquedos dele, tipo... Depois do tempo, né, de muita insistência, ele consegue arrancar pedaço do bichinho dele. E ele tinha um coelhinho que ele ganhou de uma irmã minha que não tá mais morando aqui, né? Ela tava morando lá nos Estados Unidos. E era um brinquedinho que ele gostava muito. Só que ele arrancou a orelha do coelhinho e, tipo, por causa disso, tava conseguindo tirar o preenchimento que ele tem, né, e tal. Então eu meio que botei em cima de uma mesa pra ele não pegar. Mas só que toda vez que eu brincava com ele, com o Odin, né? Com outro brinquedinho dele e tal. Ele parava do nada. Isso, tipo, a gente tava em cima da cama, então ele tinha visão pra mesa, porque tinha em cima da mesa, ele parava do nada e olhava pro coelhinho dele. E ficava lá. Aí ele descia, queria subir a cadeira que tem perto da mesa pra tentar pegar o coelhinho. E, tipo, isso ficou um tempinho. E acho que foi ontem, aí minha mãe pegou pra costurar e, tipo, a alegria dele foi muito foda. o bichinho saiu correndo a casa toda, tipo, desesperado, querendo pegar o coelhinho. Porque, tipo, primeiro ela pegou pra costurar, né? Ele já pensou que ela ia dar pra ele. Só que ele teve que esperar um pouco, ser paciente. Mas quando ela deu, ele ficou muito felizinho, o bichinho. Essa é a minha história. Válida, mano. Muito válida. Muito bom. E Rony, conseguiu pensar em algo? Agora, convidado. Então, eu tava aqui pensando e só a história que vocês falaram aqui, eu pensei em algumas coisas interessantes. Primeiro, essa questão que o Daniel levantou aí do terraplanismo, essa série, que eu não cheguei a assistir, eu confesso, mas agora eu vou assistir só pra ver o Dá umas risadas fazendo lá, né? Foi uma série de comédia, né? Mano, muito bom. Eu lembro que quando eu tinha... Agora eu não vou lembrar exatamente, mas eu tinha uns 16 anos, um negócio assim. Foi quando esse negócio de terraplanismo começou a ficar meio que assim, mais prominente na internet, né? Todo mundo falando disso. E eu assisti uns vídeos assim, né? Só pra ver, caramba, será que a Terra é plana mesmo? Eu assisti uns vídeos, aí tinha uns vídeos lá, 100 motivos pelo qual a Terra é plana, não sei o quê. Cara, 100 motivos? Caraca, sim, é muita né? coisa. É muito motivo. Pra cacete, né? Aí eu assistia lá e um dos maiores pontos que eles levantavam lá era a questão da visibilidade, né? Que se a Terra não fosse plana, você não poderia ver o arranha-céu tal de tanta distância, assim. Eu não sei, eles faziam uns negócios meio estranhos lá, mas enfim. Tem muito isso com perspectiva, né? Era um negócio de tipo, por que a gente tá vendo esse prédio aqui? Se a curvatura da Terra fosse essa, realmente não ia dar pra ver. Aí eu, né, na época eu já era meio interessado em ciência, sabe? Aí eu fui pesquisar, né? Eu comecei a fazer uns cálculos, né? De refração da luz na atmosfera. Nossa senhora! Pô, o cara era criança. Caraca! Eu acho que eu tinha uns 18 anos já, enfim, eu não lembro direito. Mas eu já mandava bem nessa questão de física, matemática. Aí eu calculei lá os negócios, eu escrevi lá tudo bonitinho, né? No comentário no YouTube, isso, né? Eu escrevi lá, eu comentei, não, você tá errado, o motivo número 33 não tá certo, não sei o que, você não calculou isso, da Terra que dá tantos mais quilômetros de visibilidade que explica por que eu consigo ver o topo desse arranha-céu, né? Aí beleza, eu fui dormir feliz, né? Aí no outro dia eu acordei, eu vi lá meu comentário deletado, não podia mais fazer comentário no YouTube. Essa é a comunidade terraplanista aí. Mano. Comunidade terraplanista aí, né? Pra você ver como é que é o pessoal. E o cara era famoso. Lembrou outras comunidades. Mas literalmente deletaram meu comentário. Eu fui lá de manhã, no outro dia eu fui olhar, cadê meus cálculos que desapareceram aqui? O cara nem deram chance, né? Caraca, cálculos? Na Terra plana não tem cálculos. Isso não existe, mano. Pois essa era uma história que eu lembrei, né? E outra coisa que o Luffy recomendou aí do American Horror Story, né? Que eu assisti, né? Eu achei muito bom a maioria das temporadas. É muito boa, mano. E eu curti muito a temporada, eu não sei exatamente o número, mas é aquela temporada que fala sobre, é meio que uma paródia não, é meio que tá fazendo ali uma crítica social a quando o Trump foi eleito. Essa temporada eu não cheguei ainda.
É uma temporada muito interessante, que fala meio dessa questão de extremismo, de ideologia, enfim. Recomendo. Também tem essa questão de terror, enfim, todas as temporadas tem. Algumas são mais, assim, terror baré do que outras, mas essa é um terror mais, assim, psicológico, assim, de tensão, etc. E que mostra a psicologia humana. É muito boa essa temporada. Recomendo aí. Caraca, o cara mandou bem, né? Pra Olha quem não tinha pensado em nada. Duas recomendações. Nossa, assim, não quero falar, mas ele roubou 2 temas que a gente deu, mas... Eu chegou no final, não tinha pensado em nada, eu falei, vou roubar esses temas. Não, mas foi bom. Acrescentou uma historinha, mano. Então é isso, gente. Então é isso, galera. Falou. É isso aí, rapaziada. Valeu. Falou. Até o próximo episódio. Obrigado.